Vamos fazer uma recapitulação do estudo anterior, como nós temos feito nos demais estudos. Olha só, no estudo passado, foi apresentado pelo nosso irmão, pelo professor André, e ele falou sobre o mandamento esquecido. Olha só, se você perdeu esse estudo, volta lá no canal. Mas um mandamento esquecido, olha que interessante, né? Esquecer um mandamento, que coisa, né? E o que ele falou lá? Falou da diferença entre as leis cerimoniais e as leis morais. Você sabe a diferença? Você que está nos acompanhando a partir de casa? Isso está muito claro na sua mente? Se não está claro, volta lá e assiste o vídeo. Ele falou também sobre as leis morais, elas não foram abolidas, e as leis morais aqui, abrindo um parênteses, são as leis dos 10 mandamentos, que você encontra lá em Êxodo capítulo 20. Se você for lá em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar a lei dos 10 mandamentos, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Olha só, que interessante. Essa lei, a gente viu, né, no estudo passado, que não foi abolida, e nós vimos que o sábado, ele faz parte da lei moral. Logo, ele faz parte o quê? Dos 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos, eles não foram abolidos. Será que os 10 mandamentos, ou melhor, será que o sábado é uma coisa só de adventista ou de judeu? É importante você entender isso, né? Volta lá, 2 estudos atrás, né? Nós estamos estudando sobre as leis, e hoje nós vamos dar continuidade, ok? Qual que vai ser o nosso estudo de hoje? Olha só, do sábado para o domingo. Se você observar, você vai ver que existem algumas pessoas que vão à igreja adorar ao domingo, outras pessoas vão adorar ao sábado. Não é muito comum aqui, principalmente para nós, né, para os brasileiros, mas nós temos os muçulmanos que adoram na sexta-feira. Olha só, cada um adora em um dia diferente. Será que sempre foi assim? Será que para Deus isso tem algum problema? É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos procurar responder essas questões no nosso estudo. E o nosso verso aqui, que vai servir de base, foi um verso que foi lido, inclusive, no estudo da semana passada, que diz o seguinte, olha só, lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Está lá em Êxodo, está ao contrário aqui, foi um erro de digitação, capítulo 20, verso 4, aqui está 4:20, então é ao contrário, já estou avisando, tá bom? Aliás, verso 4 não, se eu não me engano, do sábado vai estar no verso 8, alguém confere aí para mim, por favor, isso aqui está errado, na hora de editar o slide lá, mas só de bater o olho aqui eu já sei que está errado, mas está lá em Êxodo capítulo 20, vai ter o mandamento do sábado lá, lembra-te do dia de sábado, e à medida que nós avançarmos aqui no estudo, vai ficar mais claro o porquê desse verso, ok? Tudo bem até aqui? Vamos avançar? Eu trouxe aqui uma curiosidade para apresentar para os irmãos e também para você que nos acompanha a partir de casa. Nós temos hoje no mundo, segundo as últimas estatísticas aí, 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente, né? 8,3 bilhões de pessoas. Dessas 8,3 bilhões de pessoas, 2,3 bilhões eles guardam o domingo, ou adoram no domingo, ou dizem adorar ao domingo. São favoráveis ao domingo como um dia de guarda. Logo, nós podemos dizer que 25% da população mundial tem o domingo como dia favorito para adorar a Deus. Muita gente, né? 25% da população mundial. E aqui nós estamos falando dos cristãos. Nós temos um outro grupo, composto aí também um grupo muito grande, de quase também 25% da população mundial, que é um grupo de 2 bilhões, que esses aí já adoram na sexta-feira. Esses daí são os muçulmanos. E eles adoram na sexta-feira porque eles dizem o seguinte, olha, o homem foi criado na sexta-feira. Se o homem foi criado na sexta-feira, nós vamos adorar a Deus na sexta-feira. Se você vai para os cristãos, ou a maior parte deles, não todos, a maior parte, esses aqui, 2,3 que adoram no domingo, eles dizem o seguinte, olha, nós adoramos no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo.
Olha que interessante. E nós temos aqui um grupo bem pequenininho, quase não dá para ver ali no gráfico. Você quase não consegue enxergar. Ó. Menos de 1% da população mundial. É um grupo bem pequeno. Esses aí já adoram no sábado. E eles formam aí quase 38 milhões de pessoas. Não chega a 38, quase 38 milhões de pessoas, que já é bastante gente. Mas é um grupo pequeno. Se a gente for comparar com a população mundial, menos de 1%. E ainda para esse grupo eu tenho que juntar os judeus com os adventistas. Olha só, tem que juntar os dois. Um grupo bem pequeno. Temos os batistas do sétimo dia, temos outras religiões menos conhecidas, mas bem lembrado, né? Outros adoradores aqui também. Mas ainda assim, é uma parcela pequena. Será que para Deus tem algum problema? Faz a diferença o dia que eu adoro? Afinal de contas, eu já estou disposto a obedecer. Eu não posso adorar a Deus em qualquer dia? É bem verdade que nós podemos adorar a Deus todos os dias. Mas qual é o dia escolhido por Deus? Ou Deus não deixou declarado um dia? Nós já vimos no último estudo, falando do mandamento esquecido. Nós vimos que esse dia é o quê? É o sábado do Senhor teu Deus. Não é isso que está lá nos 10 mandamentos. Mas por que então, se Deus deixou um dia estabelecido, será que esse dia foi abolido? Por que a maior parte das pessoas adoram no domingo? E uma outra grande parte também adora na sexta-feira. Nós vamos procurar responder essas perguntas, tá bom? No nosso estudo de hoje. Aqui estão as perguntas que nós vamos tratar. Eu não vou ler as perguntas aqui, mas à medida que nós avançarmos, eu vou ler cada uma das perguntas e nós vamos atuar na resposta de cada uma delas através da Bíblia. Combinado? Então vamos lá? Essa aqui é a primeira pergunta. Mas antes de nós iniciarmos a pergunta, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos fazer mais uma oração? Curve a sua fronte. Pai Santo, querido e amado, felizes estamos porque estamos na tua casa de oração. Algumas pessoas nos acompanham a partir de casa, mas aqui estamos na tua presença. E se nós aqui estamos, ó Pai, é porque queremos aprender de ti, queremos aprender do teu amor, queremos fazer a tua vontade e queremos te servir, ó Pai, com todas as nossas forças. Ajuda-nos a entender esse tema. Nem todos entendem. Alguns têm dificuldade em compreender essa mensagem. Mas ela é a tua palavra. E se é a tua palavra, é uma palavra de amor. Ajuda-nos a entender a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só que interessante. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, olha. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Eu trouxe aqui na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 textos que falam do domingo. Tem outros também, ok? Mas se eu juntar tudo, eu acho que não dá 12. Eu não trouxe todos os textos aqui, ok? Se você pegar a Bíblia, hoje está fácil, né? Você pode ir lá na inteligência artificial e fala assim, ó, quantos textos ou quantos versos na Bíblia falam do domingo? A inteligência artificial vai falar, ela não vai errar. Isso é uma coisa muito básica para a inteligência artificial. São poucos os textos, mas de todos os textos que tem, eu trouxe alguns, ok? Eu trouxe 6. Nós não vamos ler todos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui, irmão Tula, escolhe um desses versos aqui, ó, dos que estão aqui na tela. Vamos ler um. Escolhe um deles aí. Lucas 24, 1. Então, vamos abrir a Bíblia, você que está em casa pode abrir também. Lucas, capítulo 24, e no verso 1. Vamos ver o que fala Lucas 24, verso 1. Estou quase chegando lá. 24, 1. Olha só, se você pegar o capítulo, ele está falando da ressurreição de Jesus. Na minha Bíblia tem o título aqui, a ressurreição de Jesus. Eu vou ler agora o versículo 1, que diz assim, mas no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Mas no domingo, estou só traduzindo aqui, ok? Mas no domingo,
que é o primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Foram as mulheres que foram o quê? Levar os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Tem a palavra domingo aqui? Tem. Se você pegar todos esses versos, e os outros versos que eu não trouxe, mas você pode pesquisar, fica aí de incentivo para você, não são muitos versos, você vai ver que nenhum desses versos fala que é para a gente guardar o domingo. Qual que é o contexto desses versos? Está aqui, ó. A ressurreição de Jesus está logo no capítulo. Nós lemos lá em Lucas, mas é o mesmo contexto de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Qual que é o contexto? Olha, as mulheres compram aromas após o sábado. Elas aguardam o sábado passar. Olha que interessante. Para comprar os aromas. Falam da ressurreição de Jesus. Fala que vão visitar o túmulo e o túmulo está vazio. Fala da primeira aparição de Jesus após a ressurreição. Se a gente for mais para o final, em 1 Coríntios 16, 2, organização de uma coleta para os pobres. Eles estavam reunidos num domingo. É verdade, Paulo falou para eles assim, olha gente, o que vocês tiver para ajudar os pobres, já reúne, já traz logo, porque eu já vou direcionar isso aqui, eu já mando para ajudar logo. Mas, queridos, nenhum desses textos, e aqui nós precisamos ser sinceros, você também precisa ser sincero consigo mesmo, nenhum desses textos fala o quê? Que nós devemos guardar o domingo. Nenhum verso na Bíblia, você não vai encontrar isso. Eu já vi uma vez um pregador pegar a chave do carro e falar assim, está aqui a chave do meu carro. Se você achar um verso na Bíblia que manda guardar o domingo, a sexta, a quarta, ou qualquer outro dia eu te dou a chave do meu carro, você pode procurar, você não vai achar. E hoje você não precisa nem procurar, você manda lá inteligência artificial, pede, né, pergunta na internet, você vai ver que não tem. Não tem nenhum texto. Isso não existe na Bíblia, não existe nenhuma ordenança, né, está tudo relacionado. A guarda do primeiro dia da semana e ao sábado como sendo... No Novo Testamento, não há nenhum texto, melhor, vou ler aqui, para não confundir. No Novo Testamento, não há nenhum texto que diga explicitamente, né, de forma declarada, guarde o primeiro dia da semana. Não tem. Não tem um texto que fala assim, ó, santifica o domingo. Também não tem. Ou um verso que fala, o sábado foi transferido para o domingo. Sempre relacionado à ressurreição de Jesus ou às reuniões, né, dos cristãos ali, nas reuniões normais dele, né, que foram no domingo, mas nenhuma ordenança para guardar o domingo. Tudo bem até aqui? Passamos pela nossa primeira pergunta. Então, nós vamos avançar. Importante a gente passar pelas demais para nós termos uma compreensão completa. Segunda pergunta, e essa aqui é importante também. Olha só. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Vamos ver lá? Deuteronômio 4, 19. Eu sei que está na tela aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O quarto livro da Bíblia. Deuteronômio 4, 19. Capítulo 4, versículo 19. Olha só, a minha versão diz assim, está na tela também, você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela tela. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. O que está querendo dizer aqui? O que eles adoravam? Nós estamos falando aqui do Velho Testamento no tempo de Moisés. O que eles adoravam aqui? Olha só, nessa versão, né, para aqueles que erguerem os olhos ao céu e virem o sol, ok? A lua e as estrelas, todos os corpos celestes, eles adoravam o quê? Os astros. Não é isso? Eles adoravam os astros. Vocês não se desviem e se prostrem diante deles. E que dia que eles adoravam os astros? Queridos, não é muito difícil. A história, ela vai deixando rastros. Por exemplo, nós temos no inglês o Sunday, que quer dizer domingo.
que quer dizer Sunday? Dia do sol. Que dia que o sol era adorado? No domingo. Se você pegar os nossos irmãos da língua espanhola, os dias da semana fazem referência aos astros. Eu não vou saber aqui, que eu não sou bom de espanhol. Eu acho que só o sábado que não é. Mas os demais, cada dia da semana, né, a gente não fala segunda-feira, né, dia de Vênus, tem um que faz referência à Lua, eu não vou saber aqui. Né, é simples, mas eu não sei espanhol. Tá? Então, a gente percebe que esses astros, eles tinham o quê? Dias específicos, nos quais eles eram adorados. Da mesma forma, era o sol. Então, era uma cultura o quê? Uma cultura pagã, já no tempo de Moisés. Então, será que, ao escolher o domingo como um dia de guarda, eu estou adorando o Deus verdadeiro, ou estou escolhendo seguir a uma tradição pagã? Fica com a gente, não fecha o vídeo ainda, permanece com a gente, que ela é importante. Vamos entender um pouco mais, ok? E se a gente investigar um pouco mais a fundo, essa questão do domingo, né, a gente vai ver que isso aí surgiu quando? Na adoração a Tamuz, lá em Babilônia, com a Torre de Babel, com Nimrod, né, diz que Nimrod morreu, Tamuz nasceu milagrosamente, e aí Tamuz passou a ser adorado, né, como Deus Sol. E aí ele foi se propagando isso para o Egito, para Canaã, para a Grécia, para Roma. Ele só mudou o nome dos deuses. Mas o propósito é o mesmo Tamuz. Lá em Ezequiel 8, Ezequiel ele fala do povo de Deus, que estava voltado para o Oriente, no templo, chorando no templo de Deus, adorando quem? A Tamuz. Adorando quem? Ao Deus Sol. Olha que triste isso. Isso chegou até mesmo a atingir o próprio povo de Deus. Olha que terrível. Então, é uma cultura pagã, que foi passando de tradição em tradição, e ela acabou entrando também no meio do povo de Deus. E a gente vai ver como isso aconteceu. Vamos avançar aqui. Agora, a terceira pergunta, está lá em Êxodo 16, 22 e 23. Eu vou ler aqui na tela, ok? Na Bíblia é a mesma coisa, você pode abrir a sua Bíblia, se preferir, ok? Olha só, que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Então, nós já vimos que era adoração ao Deus Sol. Eles faziam isso. E era no que dia da semana? No domingo. Lembra o Sunday dos nossos irmãos americanos, não é verdade? Mas lá em Êxodo 16, 22, diz o seguinte, que havia um outro costume no povo de Deus. No sexto dia, verso 22, recolheram o dobro. Está falando aqui do maná. 2 gômeres para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso sabático, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Queridos, é muito claro, nós pegamos um verso, mas existem outros versos. O povo de Deus guardava que dia? O sábado. E aqui está falando do maná, onde tinha uma bênção especial. O único dia que eles podiam pegar maná dobrado era no dia da preparação, porque o maná do sábado não ia estragar. Fora isso, estragava. Até nisso, Deus cuidava do povo. E o povo guardava o quê? O sábado. O sábado era o dia do Senhor. Isso é muito claro, sempre foi muito bem definido na Bíblia. Agora, vamos avançar um pouquinho. Nós falamos aqui do Velho Testamento. Vamos falar agora do Novo Testamento. Olha só, nós vamos ler aqui 2 versos, tá? Lucas 4:16 e Atos 17:2. Em Lucas 4:16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui está falando de quem? Alguém conseguiu identificar? Quem é o ele aqui? Quem é que foi a Nazaré? E entrou na sinagoga? Jesus. E o verso é muito claro, era costume de Jesus ir à igreja em que dia para adorar? No sábado. Porque era o costume do povo de Deus, e Jesus fazia parte dos judeus.
Não é verdade? Isso não é algo que foi dado somente aos judeus. É o dia de adoração que está nos mandamentos, deixado por Deus, e se estende a todos os povos. Ok? Vamos lá para Atos, capítulo 17, versículo 2. Aqui já está falando de Paulo. E aqui diz o seguinte: segundo o seu costume, olha que interessante, né? Por que será que tem essa palavrinha na Bíblia? Segundo o seu costume. Será que ela está aí por acaso? Ou será que foi algo consciente que Deus deixou lá? Falou, não, eu vou deixar porque isso aqui precisa ficar bem claro. Precisa ficar explícito isso aqui. Não foi por acaso, né, queridos? Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, qual que era o dia que Paulo ia na igreja para adorar? Qual dia? No sábado. Se Jesus, ao ressuscitar, houvesse mudado o dia de adoração, Paulo não saberia disso? Os discípulos não saberiam disso? Não teríamos um texto claro, um verso, só um, nem que fosse um, na Bíblia, onde Jesus falasse o seguinte: olha, gente, agora não é mais sábado, vai ser domingo, tá bom? Eu estou mudando, eu ressuscitei nesse dia, vai ser um marco importantíssimo para o cristianismo, e a partir de agora nós vamos adorar no domingo. Nós não temos uma referência. E todos os apóstolos e Paulo adoravam em que dia? No sábado. Olha que interessante. E por que, então, nós adoramos e insistimos em adorar no domingo? Já pensou que coisa, no mínimo estranha? No mínimo estranha. 50%, se nós somarmos ali, né, os 2 grupos que adoram no domingo e adoram na sexta-feira, são praticamente 50% da população mundial. Adoram no dia errado. No mínimo é o dia que não está na Bíblia. Onde a gente não encontra um verso falando, adore nesse dia. Olha que interessante. Vamos avançar. Agora, esse verso aqui, nós não vamos ter uma resposta bíblica. Aqui nós vamos recorrer à história, porque na história, na Bíblia, melhor, a gente não encontra nenhum verso. Então, não adianta você procurar aqui. Você não vai achar nada que autorize guardar o domingo. E se a gente não acha nada na Bíblia, a gente tem que recorrer a algum marco na história onde essa transição ocorreu. E aqui eu dependo da história, tá bom? Então nós vamos ler e eu vou ler o marco também. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Tá? Então olha só, vou ler esse texto aqui. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 depois de Cristo, no 4º século, portanto, né? A Igreja Romana oficialmente adotou a observância do domingo no ano 364. Então, no ano 321, veio Constantino, e a Igreja Romana, no ano 364, no concílio de Calcedônia. Constantino era adorador de quem, queridos? Constantino era um imperador pagão. Ele adorava o quê? Ao Deus Sol. Constantino adorava Tamuz. Era Tamuz que Constantino adorava. E ele converteu-se superficialmente ao cristianismo, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Ou seja, Constantino adorava o domingo, ele falou, olha, eu me tornei cristão agora. Só que os cristãos adoravam que dia? No sábado. E os cristãos estavam sendo o quê? Perseguidos pelo Império Romano. Muitos cristãos morreram como mártires. E agora, quando eles ouviram falar que Constantino se converteu, eles falaram, nossa, ufa, então a gente vai parar de ser perseguido. Só que, na verdade, o inimigo ele mudou a estratégia. Foi uma conversão superficial. E Constantino falou o seguinte, olha, eu não vou perseguir vocês, não, eu tenho uma admiração pela fé de vocês, pelo povo de vocês, e eu estou me simpatizando, de verdade, eu também me considero um cristão. E agora, está tudo certo, mas a gente adora junto agora no domingo. Vamos adorar no domingo. E aí, algumas pessoas foram aceitando, o tempo foi passando, a tradição foi passando, e hoje a maioria das pessoas adoram em que dia? No domingo. Mas foi o que Deus ordenou? Não. Queridos, isso aqui não é oculto.
Tá? Isso aqui você pode achar na internet, você pode procurar, você vai achar. Onde que está isso aqui? Olha só. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Onde que está isso? No Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edição Loyola, a 10ª edição de julho do ano 2000, página 570. Você pode pesquisar, está lá. Então, quando nós escolhemos adorar no domingo, nós estamos escolhendo seguir o quê? A tradição. Eu falo o seguinte, olha, não, é verdade, nós vimos desde o estudo passado, a Bíblia fala que eu tenho que adorar no sábado, Jesus falou lá nos 10 mandamentos, lembra-te do dia de sábado, para o santificar, mas olha, toda a minha família, né, a gente já é acostumado, isso já é tradição de família. Queridos, aí nós vamos escolher ficar com quem? Com assim diz o Senhor, ou com a tradição? E aqui eu preciso ser transparente, inclusive com você que nos acompanha a partir de casa. Eu não posso enganar você. Eu não posso. Agora tem uma coisa. E você não pode dizer, você não vai ver a igreja adventista falando o seguinte, olha, somente os adventistas serão salvos, porque eles guardam o sábado. Tem gente que até fala, esses adventistas, povo um pouco arrogante, né? Eles pensam que só eles vão ser salvos. Não, queridos. Não é isso que eu estou falando. Mas presta atenção, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Eu tinha uma avó, minha avó era católica, eu não convivi com minha avó, pernambucana. Minha avó faleceu fazia uns 5 anos, e eu tive o privilégio de visitar minha avó umas 4 vezes. E sempre que eu visitei a minha avó, eu encontrava uma mulher ali de oração. Pensa uma mulher que orava. Minha avó ela teve um problema na coluna, muito nova, ela veio para São Paulo fazer uma cirurgia, e ela voltou para casa aleijada, ela não andava, ficava só em cima da cama, minha tia que cuidava dela. E às vezes a gente ia lá e falou, vou lá visitar minha avó, né, está numa situação um pouco difícil, e minha avó que me animava, ela tinha uma alegria que contagiava a gente, uma fé, um negócio assim, impressionante, e ela não conhecia. Queridos, eu não vou ficar surpreso se eu encontrar a minha avó no céu. Sabe por quê? Porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Quantas pessoas são sinceras, são fiéis no pouco que elas sabem e procuram seguir, mas os líderes muitas vezes instruem o quê? Errado. Então, se você tem um parente, se você ficou no tempo da ignorância até o presente momento, Deus te perdoa, Deus aceita a sua adoração passada. Mas agora tem um problema. Se você está assistindo esse vídeo, se você está acompanhando essa série que está sendo transmitida no nosso canal, e você tomou conhecimento, no mínimo agora você tem que investigar. No mínimo você tem que investigar. Você não pode mais falar o seguinte, eu não sabia, eu estou no tempo da ignorância. Não. Agora você tem a obrigação de investigar, porque agora você vai ser cobrado. Porque você sabe a verdade. E quando nós sabemos, nós temos o quê? Que colocar em prática. Ok? Vamos avançar aqui no nosso estudo. Esse gráfico aqui, eu pedi ajuda da inteligência artificial para fazer. Eu já vou esclarecer alguns pontos aqui, ok? Nós não temos como ser preciso, porque não existe registro histórico. Por exemplo, quando chega aqui para o final, esse número vai estar bem próximo. Eu sei que 1% da população mundial guarda o sábado. Eu sei que 53% da população mundial, denominados cristãos, guardam o domingo e aproximadamente 46,1% guardam a sexta-feira. Agora, no meio, eu não sei, aqui tem uma mancha, percebe? No meio. Mas qual que é o objetivo do gráfico? O objetivo do gráfico é mostrar o seguinte, que logo na criação, todo mundo guardava o sábado. Não existia essa questão, eu guardo a sexta. Que dia você guarda? Eu guardo a sexta, eu guardo o domingo, ou qualquer outro dia. Não tinha, era só o sábado. Percebe? Por quê? Porque foi o sábado que foi dado por Deus, no Jardim do Éden, para Adão e Eva. E aí, o que acontece? Entra a Torre de Babel, aqui, a Torre de Babel, aí a gente sabe que já aparecem os adoradores do Deus Sol, não sabemos quantos. Nós temos Constantino no ano 321, já divulgando o domingo, ele começa a crescer, e nós temos o islamismo ali no 7º século,
já da nossa era. E aí começa a crescer a adoração na sexta-feira. Percebe? Mas não tinha, antes só tinha o sábado. Por que desse gráfico? Por que eu fiz questão de trazer? Para dizer, queridos, não faz sentido. Nitidamente, isso é um engano do inimigo. Deus vai aceitar a ignorância? Né? Se você não sabe, vai, porque Deus aceita a sua adoração. Ok? Mas se você está recebendo a luz nesse dia, nesse momento, através desse vídeo, não tem por que continuar na ignorância. Não tem por quê. Ok? Vamos avançar para a nossa última pergunta. Quem deve ter prioridade na nossa obediência? Vamos, tem Atos capítulo 5, versículo 29, e em Tito capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler aqui, ok? Para nós ganharmos tempo, mas você pode abrir através da sua Bíblia. Quem deve ter prioridade na nossa obediência? Versículo 29, de Atos capítulo 5, né? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A quem nós vamos obedecer? A Deus. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer. Tito capítulo 1, versículo 14. E não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Queridos, quando eu falo assim, não, domingo vai ser o meu dia de guarda, eu estou seguindo nitidamente o quê? Tradição humana, leis humanas. Eu não estou seguindo aquilo que Deus está me pedindo. E aqui eu quero conversar com você, é muito importante para a mensagem dessa noite, que você entenda isso. Se você não entender isso, a mensagem não vai fazer o sentido. Sabe por quê? Eu não estou preocupado em provar para você que o sábado é o dia verdadeiro, porque isso está tão claro. Nós já estamos há 3 estudos falando disso. Se você perguntar para a IA, eu perguntei, faz esse teste aí. Eu perguntei para o Copilot, que é a IA da Microsoft. Eu falei assim, olha, a Bíblia fala que tem que guardar o sábado, dá indício que esse dia foi mudado. Respondeu na lata. Sabe por quê? Porque a IA ela não tem sentimento. Ela vai pegar todos os versos aqui, ela vai ler de forma fria, vai tirar uma conclusão e vai te dar. Fala, não, é o sábado. Não tem nenhuma indicação que mudou para o domingo, não. Então, eu não estou preocupado. A menos que você queira se enganar, mas se você for sincero, isso aqui vai estar claro na Bíblia. Então, essa conclusão é fácil de você chegar. Agora, se você não entender o que eu vou explicar aqui, nada disso aqui faz sentido. Sabe por quê? Porque você pode chegar e falar assim, gente, mas eu sou sincero. Eu quero adorar a Deus na sexta-feira, Ele não vai aceitar a minha adoração. Eu sou sincero. Eu quero adorar a Deus no domingo. Por que eu não posso adorar a Deus no domingo? Ele não vai aceitar? Aliás, eu trabalho. Se eu tiver que adorar o sábado, eu vou perder o meu trabalho. Olha só. Então, eu vou adorar a Deus no domingo. Agora, se Deus não quiser aceitar a minha adoração no domingo, que Deus é esse? Será que essa é a atitude correta? E eu estou falando isso, queridos, porque eu sei que isso vai passar na sua mente. Você vai falar assim, nossa, mas eu tenho um comércio, o melhor dia é o sábado. Por que eu não posso, então, adorar no domingo? Será que Deus, assim, não aceitaria? Será que Ele é tão ruim que não vai aceitar a minha oração? Não, Deus é bom, não é possível, Deus é amor, diz a Bíblia. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhando para a imagem aqui, a gente já sabe a que se refere. E a gente precisa entender isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É pecado comer fruta? É pecado comer fruta? Pecado, Isa? Comer fruta? O que você acha, Antônia? Que eu saiba, não, né? Mas, gente, Eva só comeu uma frutinha. E aí? Eva só comeu uma fruta. O que está em jogo aqui? Obediência. Você confia em Deus? Você confia que Deus vai te sustentar? Percebe que o que está em jogo não é a questão do dia, é você falar, nossa, eu confio em Deus, é Ele que vai me sustentar. Se Deus falou que é o sábado, eu vou adorar no sábado. E o único mandamento que consegue ser um fruto para a gente hoje, qual que é? Qual que é o único mandamento que consegue ser uma árvore do conhecimento do bem e do mal? É o mandamento do sábado. Sabe por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, quem vai questionar? Falar assim, ó, não matarás.
Quem vai questionar para falar, não, realmente, né, não matarás, ninguém vai questionar. Não adulterarás. Quem vai questionar esse mandamento? Não terás outros deuses diante de ti. Embora a cristandade, né, a gente vai ter ali uma divisão em relação às imagens. Percebe? Mas, no geral, nós não questionamos nenhum dos mandamentos, porque a gente sabe, não, realmente, isso aí não dá para questionar. Isso aí é ético, é moral, não faz sentido. Eu vou ficar cobiçando a mulher do próximo, eu vou mentir. Ninguém vai questionar isso aí. Mas por que a gente quer questionar o sábado? O sábado a gente quer questionar. Ah, não, mas eu vou adorar no domingo. Por que Deus não me aceita adorar no domingo? Será que Deus é tão arbitrário assim? Eu estou lá dando o meu melhor. Qual que foi a oferta de Caim? Lembra lá da história, lá em Gênesis, de Caim e Abel? O que Caim levou? Caim levou fruta. E Abel fez o quê? Levou um sacrifício, pegou um cordeirinho, teve que matar o cordeirinho, imolar o cordeirinho, sangue teve que jorrar no altar. E se a gente for pela lógica humana, e eu vou apelar agora ao seu coração, se você está pensando na lógica humana, aparentemente a oferta de Caim fazia mais sentido, não precisava matar nenhum animalzinho, não precisava de sangue, não precisava sacrificar, era só pegar as frutas ali, ele plantou, trabalhou, trouxe as frutas, pegou, quem sabe, as frutas mais bonitas, e levou e ofereceu para o Senhor. Mas o Senhor aceitou a oferta de Caim? Não aceitou. Queridos, quando nós escolhemos adorar em um outro dia, que não o sábado, nós estamos oferecendo para Deus uma oferta de Caim. Percebe? E a questão aqui é obediência. E o único mandamento, queridos, que vai provar a nossa fidelidade é o do sábado. Porque se eu perguntar para você aqui, ninguém vai querer matar, ninguém vai querer roubar, ninguém vai querer adulterar. Não é isso? Nós estamos na igreja para fugir disso daí. E eu sei que você também que nos acompanha em casa, que às vezes não é da nossa denominação religiosa, você também não compactua com essas coisas. Agora, se nós não compactuamos com essas coisas, por que nós vamos compactuar com adorar a Deus em outro dia? Oferta de Caim. E a questão aqui é a obediência. E o sábado é o único mandamento que nos leva a falar assim, não, Senhor, olha só, eu escolhi o sábado porque eu confio em Ti, porque eu vou obedecer, eu não vou questionar as Tuas ordens, eu não vou questionar as Tuas promessas, a minha vida está em Tuas mãos, por mais que eu perca o meu emprego, eu sei que é o Senhor que vai me sustentar. Percebe? Quando você adora o sábado, você está falando quem que é o Senhor da sua vida. E se você não entender isso aqui, queridos, tudo que nós estudamos aqui para trás não vai fazer sentido. Porque você vai falar, não, eu sou uma pessoa boa. Isso é muito comum no mundo cristão, né? Ah, você vai para a igreja, tem alguma religião? Não vou, mas eu sou uma pessoa boa, eu temo a Deus, eu sou fiel e tal. Se você é fiel a Deus, se você ama a Deus, sirva a Deus de todo o coração, obedeça, guarde os mandamentos como tem que guardar. Porque Deus é amor. E os mandamentos de Deus são para o nosso próprio quê? Para o nosso próprio bem. Ok? Se ficou alguma dúvida, nós chegamos ao final do nosso estudo. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar no nosso canal, ou você pode escanear aqui o QR Code aí na tela, né, do seu celular, ou do seu computador. Você vai cair numa pastinha, ok? Nessa pastinha você vai ter acesso a todos os estudos. Você pode baixar o PDF dos estudos, são 27 lições, nós estamos no estudo número 17. Ok? Se você quiser localizar esse estudo que nós estamos fazendo hoje, é o 17. E lá tem outras perguntas que nós não abordamos aqui. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Como Jesus considera práticas cristãs que não têm fundamento? E o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Olha só, uma profecia, tá bom? Então, se você quer se aprofundar, quer saber mais, entra lá no nosso canal. Ok? Você vai conseguir acessar o estudo completo. E aqui eu vou fazer um apelo ao seu coração. Se você entendeu a mensagem dessa noite, né, é importante que você declare, até diante do mundo espiritual, das hostes angélicas e das hostes angélicas do mal, a quem você escolheu servir. E eu vou fazer um apelo ao seu coração aqui. Ó. Então você fala assim aí, onde você estiver, na sua casa, acena com a cabeça, levanta a mão, fala assim audível, faz qualquer coisa. Mas essa é a sua decisão.
Você crê que existe base bíblica? Você crê que não existe, melhor, né? Base bíblica para a observância do domingo? Né? Então fala assim, realmente eu vi aqui, não tem. Eu estudei, não tem. Segunda, você rejeita o domingo como dia do Senhor e você sabe que é uma imposição humana? Isso está claro na sua mente? Isso é importante entrar esse conceito. Se ficou dúvida, volta lá, pesquisa, vai atrás, manda mensagem para a gente também. E você confirma o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em sua vida? Né? Se sim, confirma aí, faz um joinha, assina com a cabeça, fala sim, mas confirma a sua decisão, ok? Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém. Ficou alguma dúvida? Está aqui o nosso número. Pode mandar pergunta, nós estaremos aqui para responder, nós estaremos aqui para ajudar. Se quiser estudar a Bíblia conosco também, manda uma mensagem. Nós temos instrutores bíblicos aqui para ajudar, tá bom? Será um prazer, será uma alegria da nossa parte. Próximo estudo, princípios de saúde. Queridos, Deus te ama tanto, se importa tanto com você, que você acredita que aqui tem princípios de saúde? Até princípios de saúde tem. Como ter uma qualidade de vida melhor? É o que nós vamos ver no nosso próximo estudo, tá bom? Então não perca, que Deus continue te abençoando, tá bom?